Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa oitava aula. Oitava aula de resolução questões VUNESP. Resolução questões VUNESP e empresarial. E como bem sabemos, né, a VUNESP não é uma banca tão simples como é a IESES, né? Como é a IESES. A IESES é uma banca fácil, né? Tem tentado mudar o perfil, ela própria, a banca, mas isso redundou no cancelamento do concurso em Santa Catarina, né? As questões da banca são questões mais difíceis. Não mais difíceis, elas são diferentes, assim, você precisa pensar o direito. Elisa, vamos lá para a questão 12, então. Questão 6, 7... Antes, então, de nós continuarmos, vamos pensar o seguinte. Nós temos a definição do que é empresa, né? Nós temos, então, o objeto do direito de empresa e nós temos a pessoa que exerce a empresa. A pessoa que exerce a empresa, ela pode ser um empresário individual. Qual é a natureza jurídica do empresário individual? Você sabe, é uma pessoa natural. Pode ser a Eireli e a Eireli. A Eireli é uma pessoa jurídica de direito privado, assim como são pessoas jurídicas de direito privado. Associações, fundações, sociedades, partidos políticos e organizações religiosas. E as sociedades. As sociedades, elas são uma reunião de pessoas. Essas são as pessoas que exercem a atividade empresária. E o que é o empresário? O empresário é o que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou mercadorias. Ótimo. Falamos sobre o empresário. O empresário, antes do exercício, obrigatoriamente tem que se registrar, inscrever no Registro Público das Empresas Mercantis. Depois nós temos a capacidade, depois nós temos a Eireli. E aí, vamos para as sociedades. Nós temos disposições gerais que celebram um contrato de sociedade, pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si do resultado. Então, tem um caráter econômico, a sociedade, caráter econômico e partilha de resultado. Então, são esses dois traços, caráter econômico, economicidade e partilha. Isso aí são os dois elementos fundamentais na sociedade, prevista no artigo 981. Então, salvo as exceções expressas, o que é empresário? É a sociedade que tem por objeto o exercício de empresa. E simples, as demais. E aqui nós temos disposições gerais, né? A sociedade adquire personalidade jurídica com inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos, né? Constitutivos. Então, nós vamos ter sociedades que são não personificadas, em comum, conta de participação, e a personificada. Aí nós vamos ter a sociedade simples e todos aqueles outros tipos, né? Ele fala sociedade simples pura. Só uma questão do registro aqui que eu quero voltar a tratar com você.
O registro dos empresários, em geral, tem um efeito meramente declaratório, exceto o registro daqueles que exercem atividade econômica rural, porque nesse caso o efeito é constitutivo. Porque nós podemos... Então, isso é interessante, né? Isso é interessante, porque não se afasta a responsabilidade, né? O fato de não haver o registro. Isso tem impacto na responsabilidade. E este registro, então, ele diz respeito à regularidade do empresário, né? A inscrição, enunciado 98 e 199 das jornadas de direito civil. A inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para sua caracterização. A inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do artigo 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo em que forem incompatíveis com a sua condição ou diante de expressa disposição em contrário. A inscrição do empresário, sociedade empresária, é isso que eu gostaria de mencionar, é o 199 das jornadas de direito civil do CJF. A inscrição do empresário ou sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade e não da sua caracterização. Ok. Então, por que eu estou fazendo essa introdução? Para nós contextualizarmos, né? Porque vamos tratar agora da sociedade limitada. Sociedade limitada. Sociedade limitada. Na limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas. Todos respondem solidariamente pela integralização. 1053. A limitada rege-se nas omissões pelas normas omissões. Regras da simples. Mas, 1053, beleza. O contrato pode prever regência supletiva supletivamente. Pode. Regras da SA. Ela fala normas, né? Normas da simples. Normas da SA. Sociedade limitada. Omissões. Simples. Supletivamente. SA. Ok, ótimo. O contrato menciona 997. Você se lembra do 997? Os elementos do 997? Limitada. Limitada, estamos aqui à direita, né? À direita. Então, o que nós temos? Firma ou denominação. Você se lembra do quadro? Eu tenho uma pessoa, é um indivíduo, esse indivíduo usa um colete, a sociedade nome coletivo, e no bolso dele ele tem uma comanda, é uma comanda simples. Então, é um empresário individual, sociedade nome coletivo, e a comandita simples. Comandita simples. No meio, eu tenho SA, por ações, né? E cooperativas. Por quê? Essas são denominações, né? E à direita, eu tenho firma
denominações. Então, eu tenho uma lata no pneu, então é a limitada, a Ireli e a comandita por ações. Comandita por ações. Sociedade de nome coletivo. Falei sobre isso. Firma. E se é a firma de sociedade, é firma social. Firma social. Ao contrário dessa firma, que é a firma individual. Em alguns códigos eu disse isso. Eles falam que a firma individual, mas na verdade é um empresário individual. Essa firma social é porque na sociedade de nome coletivo nós só temos como sócios pessoas naturais e todos os sócios têm responsabilidade ilimitada. E a comandita simples, nós temos duas classes de sócio. Os comanditados e os comanditários, né? E só mesmo o sócio que possui responsabilidade limitada poderá ter o seu nome na firma social. Então, nós temos agora na sociedade limitada. Sociedade limitada, nós vamos ter, primeiro ponto, as cotas. Né? Vamos ter regras pertinentes às cotas. Hoje nós vamos terminar isso, tá bom, Elisa? Só para você não se exasperar. Não. Cotas. Seção 2. Seção 2 das cotas. O capital social divide-se... outra, antes que nós nos esqueçamos. Subscrever diz respeito a adquirir, mas não diz respeito a pagar. Diz respeito a direito a subscrever, direito de subscrição, diz respeito à aquisição, adquirir. Enquanto integralizar diz respeito à compra, ao pagamento. Você entrega o bem para a sociedade entrega a cota. Você concorda? Você consegue ver uma duplicidade? Pessoa, sócio, né? Sócio, sociedade, integraliza. Aí, Elisa, eu quero chamar a atenção para um artigo aqui, o seguinte. Na sociedade limitada, o sócio não pode pagar, integralizar a cota com serviço, o que pode ocorrer na sociedade simples. O que pode ocorrer na sociedade simples. Acho que estando aqui na sociedade simples, isso que eu quero te falar. Artigo 1005, é isso que eu quero que você leia, por gentileza, Elisa. O sócio que, a título de cota social, transmitir domínio, posse ou uso, responde pela evicção. Você concorda? Qual que é o artigo, professor? É o 1005. É o 1005. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu estou a tratar da sociedade simples, tudo bem. Mas, nas omissões
as regras, é porque as regras da sociedade simples, elas são as regras, as regras da sociedade limitada serão as regras da sociedade simples. Na omissão do contrato. Na omissão, né? Então, por exemplo, nós tratamos aqui, por exemplo, dessa hipótese na sociedade simples, na sociedade limitada? Não precisávamos. Por quê? Porque como é omisso, qual é a regra? É a regra da sociedade simples. Uhum. Eu posso transferir, porque eu adquiri cota. Se eu adquirir cota, eu estou fazendo um pagamento. Eu estou fazendo pagamento com o quê? Condomínio, domínio, posse, uso. Então, Elisa, se você adquiriu cotas e você verteu para a sociedade o uso, se aquele bem vier a se perder pela evicção, você responde, né? O sócio, você responde pela evicção. Então, domínio. Agora, pela solvência do devedor, aquele que transferir crédito. A princípio, a gente não entende muito bem, a não ser que nós façamos aí um quadro esquemático. Mas vamos fazer esse quadro esquemático mentalmente. Elisa, você não tem um direito a receber daquela pessoa Sim. a quem você emprestou dinheiro? Você não tem a receber um direito? Você tem o direito a receber daquela pessoa. Você pode transmitir esse direito a receber para a sociedade em troca da cota. Só que, se a pessoa não pagar você, entre aspas, se a pessoa for insolvente, você também responde. Entendi, professor. Então, ele responde pela evicção do domínio, posse ou uso e também pela solvência do devedor, né? Exato. Aquele que você entendeu agora? Entendi. Porque você pode obter a cota não necessariamente com o dinheiro. Você pode propor como sócia, falar, olha, eu tenho a receber. Tudo bem. Vocês concordam? Vocês concordam que eu transfira a vocês o direito em troca de vocês transferirem a mim aquela cota? Concordo. Mas você vai responder pela solvência na hipótese de ele, obviamente, ser insolvente. Então, é isso que eu queria que você tivesse em mente. O 1056 ele diz o seguinte: a cota é indivisível em relação à sociedade. Então, em relação à sociedade, ela é indivisível, salvo para efeito de transferência. Então, quando for se fazer a cota, ela só é divisível. A cota só é divisível. As cotas, na verdade, seria sido melhor dizer dessa maneira. As cotas, elas são divisíveis para fins de cessão. E aí ele fala, você obedece à regra da cessão. Aquilo, né? Ele não gosta das redundâncias. Obedece o que diz o próximo artigo. Aí você já sabe, sócios, você pode ceder sem maiores celeumas. Tudo bem. Mas e se não for sócio? Pode, desde que não haja oposição de titulares de mais de 1/4 do capital social. Tudo bem. É essa a regra. Agora, vamos imaginar o seguinte. Havia uma pessoa na sociedade limitada, ela tinha uma cota. É possível isso? Sim, ela tinha uma única cota. Não, eu posso até falar melhor. Olha que interessante. Professor, é possível, não é? É Pode, possível. claro. Não, claro, sim, isso é muito comum. Mas eu vou falar melhor ainda. Ela tinha 10 cotas. 10 cotas. E ela tinha 2 filhos.
ela tinha 10 cotas e ela tinha 2 filhos. Cada filho vai ter 5 cotas? Não. A não ser que haja uma partilha. Ó, no caso, e aí o que nós vamos ter é condomínio de cota. Esse é o condomínio de cota. Nessa hipótese, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante do espólio. Ou, se houver um condômino representante, se houver uma assembleia, você acha que os 2 filhos vão lá? Não. É o inventariante ou o condômino representante. E aqui, ele diz o parágrafo 2º. Os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias. Vamos imaginar essa cota indivisa. Essa cota, a pessoa que falece, ela tinha uma cota, mas ela não pagou por essa cota. Ela pagou, a cota valia R$100, ela pagou 80. Os condôminos de cota indivisa respondem solidariamente pelas prestações necessárias à sua integralização. A integralização daquela cota. Então, você pode exigir R$20 de um ou R$20 do outro. Eles são devedores solidários. Mas por que ele diz o seguinte? Sem prejuízo do disposto no 1052. Eles também são solidários pelo aquele montante não integralizado do capital social. Então, nós temos solidariedade na cota e solidariedade no capital social, na integralização do capital social. Concorda, Elisa? Então, é dessa forma. Então, nós vamos ter aqui, na omissão do contrato, o sócio pode ceder a sua cota, não integralizada a cota do sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto, no 1004, que diz exatamente que os sócios são obrigados, na forma e prazo previsto, às contribuições estabelecidas no contrato social. Aquele que deixar de fazê-lo, nos 30 dias, responde perante a sociedade pelo dano emergente da mora. Não integralidade da cota do sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo de se exigir o dano emergente da mora, correto? Sem prejuízo de se exigir. É isso que ele está a dizer. Tomá-la para si ou transferi-la a terceiro, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, deduzidos os juros da mora, as prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital. Ou seja, havendo prejuízo e foi distribuído lucros e quantias retiradas a qualquer título, eles são obrigados à reposição. Deixa eu dar uma olhada aqui das cotas da sociedade limitada. As cotas da sociedade limitada. Ok. É isso mesmo.
Vamos lá para a nossa pergunta. O 12, eu não me lembro se você... Mas fizemos, acho, ontem, né? A desconsideração da personalidade jurídica em sociedade limitada abrange todos os sócios. Todos os sócios. Fizemos, professor. Fizemos. A 13... Fizemos? A 13 eu acho que ficou... A que não fizemos. Fizemos também. Fizemos a 13 também? Os termos da lei assegurada aos sócios minoritários, que representaram pelo menos o quê? 14. Fizemos a 14? Acho que fizemos, não fizemos? A 14? Acho que não. Ó, eu acho que a gente parou na 14 e terminamos a 14, eu acho. Ó, vamos lá na 14. Ó, acho que a 14 não, Elisa, porque a 14 é um tema que agora vamos tratar na deliberação dos sócios. Ó, mas eu quero voltar aqui na 13, só me permita eu fazer essa breve incursão aqui na 13. Nos termos da lei, é assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos um quinto do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. 1066, parágrafo 2º. É assegurado aos sócios minoritários que representarem pelo menos um quinto do capital social o direito de eleger separadamente um dos membros do Conselho Fiscal e o respectivo suplente. Nós falamos ontem sobre o Conselho Fiscal. Tudo bem. A Assembleia do Sócio é aquela Assembleia ordinária anual, né? Deve se realizar pelo menos uma vez por ano. Nos 3 meses seguintes ao término do exercício falso, 4 meses. Com o objetivo, aí nós se lembra do nosso quadro esquemático? O objetivo, contas, deliberar sobre o balanço patrimonial e de resultado econômico, bem como destituir administradores. Pode ser também, quando for o caso. Você se lembra? Outros temas do dia, falamos. A designação de administradores não sócios depende da aprovação de 2/3. Enquanto o capital não estiver integralizado, não, todos, unânime. Da unanimidade, E os 2/3 após a integralização. Esse é o 1061. Ótimo. Ressalvado o disposto em lei especial integralizada das cotas, pode o capital ser aumentado com a correspondente modificação do contrato, sendo que até 90 dias após a deliberação, terão sócios preferência para participar do aumento. Não é 90, são 30 dias. Nós vimos isso, 1081, parágrafo 1º. Fizemos o esquema aqui do aumento e da redução também. Na proporção das cotas que sejam titulares, vedada em tal circunstância, não, é possível a cessão. Você se lembra que nós fizemos um quadro? E o capital social divide-se em cotas iguais ou desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio, sendo que, pela exata estimação de bens conferidos ao capital social, respondem solidário e subsidiariamente falso. Não existe essa palavra. Todos os sócios até o prazo de 2 anos. Não, 5 anos. 5 anos. É porque é o seguinte, isso aí é porque na sociedade anônima existe o que eles chamam de laudo de avaliação. Ao contrário do que ocorre nas sociedades anônimas, não é necessário laudo de avaliação, né? Enunciado 12 das jornadas de direito comercial do CJF. Essa regra da estimação, ela busca, né, a regra contida, né, do 1055, parágrafo 1º, deve ser aplicada na hipótese de inexatidão da avaliação de bens conferidos ao capital social. Então, ali, eles têm uma reprimenda, vamos dizer dessa maneira, pela falsa estimação, pela falsa informação, pela inexatidão da avaliação dos bens conferidos, né? Na verdade, conferidos, carreados ao capital social. A responsabilidade nela prevista não afasta a desconsideração da personalidade jurídica, né? Claro. Não é necessário laudo de avaliação dos bens usados na integralização do capital social. Isso vale tanto para a Constituição quanto para os casos de aumento. Se o capital social pode ser dividido em cotas iguais ou desiguais, não admite. O capital social ele é divisível, mas a cota ela não é divisível.
salvo para efeito de transferência. A divisão de uma cota. A divisão de uma cota, salvo para efeito de transferência. Aí, nesse caso, nós vamos ter um condomínio. No caso de condomínio de cota, os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos. Então, eu acho, Elisa, que se você tiver duas cotas, aí sim, essas cotas elas são uma cota, uma cota. Então, se você tem uma cota só, aí no caso você teria, na hipótese de sucessão, inter vivos ou causa-mortes, o condomínio de cotas. Os direitos a ela inerentes somente podem ser exercidos pelo condômino representante ou pelo inventariante. A cota terá mais de um dono, mas perante a sociedade ela é indivisível. Apenas um dos condôminos pode exercer o direito que ela confere. Exato. 14. Na sociedade limitada, os poderes conferidos ao sócio, os poderes do sócio conferido por ato separado são... Aí, Elisa, eu vou pedir para você, porque agora vamos fazer um quadro aqui. Eu vou tirar uma foto. Vamos lá. Espera aí, isso aqui não. Elisa, antes de nós irmos adiante, eu queria muito rever uma coisa que é super importante. Posso fazer antes que eu me esqueça? Claro, professor, pois sabe não. Por quê? É porque é o seguinte, você sabe que o tipo mais comum no Brasil é essa sociedade limitada. Só que antes eu só quero fazer, eu já falei isso uma vez, mas antes de eu continuar aqui, porque essa parte a gente vai ficar um pouco, eu quero falar só sobre uma... Antes que eu me esqueça disso, porque isso aqui é demais. Isso aqui é demais. Eu só quero te falar o seguinte. Ó, quais são as pessoas? Você pode ter assim, segurança absoluta. A sua vida agora, quando você tiver essa premissa, assim, essa premissa ela não tem exceção. Eu particularmente, eu adoro essas premissas que não tem exceção. Eu gosto, eu me sinto seguro. Não sei por quê, porque eu me sentia muito inseguro na faculdade de Direito, porque nunca eu tinha uma resposta para nada. Eu ficava incomodado. Você não... Professor, mas então eu acho que eu fiz a faculdade muito nova. Eu não tinha esses seus questionamentos tão grandes assim. Eu comecei com 17 para 18. Aí eu acho que eu não tinha essa massa crítica, porque eu acho que o senhor já questionava bem mais do que eu. Mas a sua primeira faculdade foi... Direito. Eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos. Então é parte da sua natureza mesmo. Que o senhor fica pensando por quê, né? Eu não pensava, não. Eu aceitava. Tudo que o professor falava, eu achava o máximo. Não, é porque eles falavam várias possibilidades. Você viu aquelas 8 teses do artigo 290? Aquilo é importantíssimo, Elisa. Você sabe do 6.015, da lei 6.015, dos emolumentos, os 50%, do sistema financeiro da habitação. Tanto é que quando a pessoa apresenta o requerimento, né, para se promover o registro, ela tem que informar se aquele é o primeiro financiamento ou não, para ela fazer jus à redução dos emolumentos, né? Então tá, você vai ter o empresário individual, que a gente vai chamar de EI, você vai ter a sociedade, a IRELI, vamos colocar em ordem, a IRELI, e você vai ter a sociedade. Aí você vai seguir aqui. A gente não vai falar da simples, porque aí você vai pensar, a comanda o empresário individual, aí eu tenho um colete,
a coletivo, nome coletivo. Aí eu vou ter depois a comandita por ações. Eu vou chamar a comandita por ações. Aí eu venho aqui para SA. Aí a cooperativa não entra, porque afinal de contas ela é simples, né? Eu tirei aqui a simples também. E eu vou lá para o outro lado. A Ireli já está aqui. Então vai me sobrar a limitada. E essa aqui é a comandita simples. É a comandita por ações. São só esses tipos aqui. Você tem uma individual, uma Ireli, e uma sociedade. Ah, e a sociedade, quais são eles? Coletivo, não há outra. Ah, tá. Agora a confusão vem aqui. ME e microempresa não são espécies de pessoas que exercem a atividade de empresário. Aí outra informação que eu acho relevante. Quem exerce a atividade de empresário? Quem exerce a empresa? É um empresário. Só que esse empresário lato sensu. Eu quero que vocês entendam. Porque aqui nós temos empresário individual, o Eireli, sociedade. Então, quando você começa ali, você está tratando ali do empresário lato sensu. Não. Perdão. Quando você se inicia no 966, aquele 966, ele diz respeito a todas elas. Mas aquelas disposições, elas são pertinentes ao empresário individual. Agora, bastava colocar o empresário individual para simplificar e clarear um pouco mais, mas não fizeram. Mas ali, aquela definição do 966, ela se aplica a todos. Mas ali estamos a tratar do empresário individual, a partir do 966, tudo bem? Então, nós temos empresário lato sensu. Ok. ME e EPP, vamos colocar aqui, ME e EPP, podem ser todas elas. Todas elas podem ser ME ou EPP. Então, essa ME e EPP, elas não são espécies de empresário, mas elas são qualificações. Então, vamos colocar aqui espécies. Empresário. ME e EPP. Qualificações. Qualificações de empresário. Qualificações jurídicas. Em função de um elemento. Qual elemento? Faturamento bruto anual. Em razão do faturamento bruto anual. Ok. Então, eu vou ter qualquer uma dessas podendo se enquadrar como ME ou como EPP. ME ou EPP. Ótimo. ME ou PP. A qualificação de ME e EPP pode ser atribuída a um empresário individual, pode ser atribuída à Ireli, pode ser atribuída à sociedade, todas elas. A qualificação de EPP pode ser atribuída ao empresário individual, ao Ireli, à sociedade, todas elas. E quanto que eu vou atribuir a ME? Professora, aqui a gente vai lá para o Estatuto da Microempresa, né? O artigo 3º. Exato. É a Lei Complementar 123 de 2006. Exatamente. Ela continua com essa redação até 360 mil para ME. Então, fala que para os efeitos desta lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli ou Eireli,
e o empresário individual, né, ao qual se refere o artigo 966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o Código Civil, devidamente registrados no registro de empresas mercantis e atividades afins ou no registro civil de pessoas jurídicas, conforme o caso, desde que, inciso 1, no caso da microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. Inciso 2, no caso da empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. Na verdade, isso aqui, na contabilidade, é diferente, sabia, Elisa? O faturamento da receita. Essas palavras, às vezes, aqui nós, no direito, as utilizamos de uma maneira um pouco indiscriminada. Mas o faturamento, ele é maior que a receita. O faturamento, ele é sempre maior. O faturamento, ele tem um determinado valor, você abate alguns itens, aí você vai ter a sua receita. Então, ele fala da receita bruta, não é? A palavra é receita bruta, não é? Receita bruta anual. Em razão da receita bruta. Não é faturamento, não. Em razão da receita bruta anual. Exato. Além das qualificações de ME e EPP, analisadas no tópico anterior, há também a qualificação jurídica MEI. Essa MEI, ela está prevista no artigo 18A, e ela diz respeito especificamente ao empresário individual que aufira até R$81 mil. Então, eu vou colocar aqui. Esses limites, eu vou ser sincero, obviamente o 360 mil e o 81 mil, eu me recordo. O que eu sempre me falta é o 4.800.000. Ó, tudo bem. Agora, essa aqui é a qualificação do MEI. Esse aqui vai ter uma outra qualificação, MEI. 81 mil até 81 mil anuais. MEI. Até 81 mil anuais. MEI, não é isso? Considera-se MEI um empresário individual que se enquadre, né, lá no 966, receita bruta até 81 mil reais. É ainda mais favorecido que o da ME e o da EPP, né? Até 81 mil. Então, por exemplo, empresário individual. Vou fazer aqui uma linha do empresário individual. Empresário individual. Até 81 mil, ele vai ser MEI. Abaixo de 360 mil, essa linha aqui, abaixo de 360 mil, ele vai ser ME. 80 mil, 81 mil. Não é isso? Exatamente. E acima de 304.800.000, EPP. Então, por exemplo, eu posso ter um ME que fatura 81 mil.
porque não é de 0 até 360 mil, mas nessa faixa até 81 mil eu posso ter um tratamento ainda mais favorecido. Então, esse empresário individual aqui, quando ele estiver abaixo de 81 mil, ele ainda vai ter um tratamento melhor que do ME, que é o MEI. Então, é um microempresário individual. Tá. É o MEI. Apenas empresários individuais. E esse aqui são a todos. Considera-se MEI o empresário individual que se enquadre com até 81 mil reais, ou seja, optando pelo simples. Finalmente, o Código Civil ainda trata do pequeno empresário, que é o tratado pelo artigo 68 da Lei Complementar. Considera-se pequeno empresário o empresário individual caracterizado como microempresa que afira receita bruta até o limite previsto no parágrafo 1º do artigo 18A. O pequeno empresário é exclusivamente um empresário individual O pequeno empresário, portanto, é exclusivamente um empresário individual que é caracterizado como ME, alfira renda bruta anual ínfima, também não excedente a... Não, mas aqui não faz o menor sentido, mas aí é ME. O MEI, microempreendedor individual. O que é MEI? É aquele empresário que tem até 81 mil, então tá certo, MEI. E o EPP? E o pequeno empresário? Para efeito de aplicação nos artigos 970 e 1179 do Código Civil, o empresário individual caracterizado como microempresa. Receita bruta até o limite do parágrafo 1º do 8A, 81 mil. O pequeno empresário, portanto, é exclusivamente um empresário individual, que é caracterizado como ME, alfira renda bruta anual ínfima, também não excedente a 81 mil. Esse pequeno empresário, além de se beneficiar de todas as regras previstas para ME e EPP, recebe ainda, em algumas situações, um tratamento ainda mais especial. Então, nós temos aqui uma outra figura para o... Aqui nós temos o pequeno empresário. Pequeno empresário. Pequeno empresário. O pequeno empresário, para efeitos do disposto do 970 e 1179. 970, 1179. Deixa eu dar uma olhada nesses artigos. 970. A lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário. Pequeno empresário. 1179. 1179. O empresário e a sociedade empresária da escrituração são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e é levantado anualmente o balanço patrimonial e o de resultado econômico. Salvo disposto no artigo 1180, o número e a espécie de livros fica ao critério do interessado. É dispensada as exigências desse artigo o pequeno empresário. O pequeno empresário, tudo bem. Eu não saberia te dizer, obviamente, né, qual é a especificidade do MEI e do pequeno empresário, porque para fins de valor, eles estão na mesma faixa. Esse pequeno empresário, ele está previsto no artigo 68 da Lei Complementar 123, pequeno empresário. Então, Lei Complementar 123, artigo 68 e o artigo 970 do Código Civil.
Lei complementar. Pequeno empresário. Considera-se pequeno empresário para efeito de aplicação do disposto 970 e 1179. Artigo 1179. O individual caracterizado como ME é esse, que aufira a receita bruta anual até o limite previsto no parágrafo 1º do 18A. O parágrafo 1º do 18A não é R$81 mil. Considera-se MEI o empresário individual que se enquadra na definição do 966, ou o empreendedor que exerce as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviço no âmbito rural, no ano calendário anterior até que seja obtido pelo Simples Nacional. 18A, peraí, deixa eu ver. Elisa, lê aí para mim, por favor, o parágrafo 1º do artigo 18A da Lei 123. Você está com ela aí? Fácil. Professor, só dizendo que modificou o artigo 17 aí, recentemente, mas eu vou ler. Artigo 18A. O microempreendedor individual, MEI, poderá optar pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, na forma prevista neste artigo. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, considera-se microempresário individual, MEI, o empresário individual que se enquadre, por definição, do artigo 966 do Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta no ano calendário anterior de até R$81 mil, que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo. Tá, ótimo. Então, aqui, e a diferença? Considera-se pequeno empresário para efeito de aplicação do 970 e 179, empresário individual caracterizado como microempresa. Você não consegue, não tem um paradoxo, tem alguma coisa estranha aqui, não tem? Professor, então, o artigo 17, ele faz a vedação, porque o artigo 18A, que define microempresário individual, no parágrafo 1º diz que a receita bruta anual tem que ser de até R$81 mil. Ele tem que ser optante do Simples Nacional e ele não pode estar impedido de optar pelo Simples Nacional. Então, essa vedação, a opção pelo Simples Nacional, nos remete ao artigo 17, que foi modificado, que diz que não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte, e aí diz, né, que explore a atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar, etc., 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 que tenha sócio domiciliado no exterior, de cujo capital participe entidade da administração pública, que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social ou com as fazendas públicas, federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Aí tem uma série de incisos. Então, eu acho que a gente tem que falar não impedido de optar pelo Simples Nacional, lá no artigo 18A, conforme os incisos do artigo 17, não é? A questão é, nossa, que coisa, hein? Isso aí. Uau. Peraí. Parágrafo 5º.
Artigo 16. Uau, tem aqui. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma a microempresa e a IPP. Aí tem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. As redações relativas ao exercício e tal. E depois tem o parágrafo 1º, parágrafo 2º. Uai, e o artigo 17? Não, artigo 17. Artigo 18A. Ah, tá. 18. Como assim? Não tem 18A, ou tem? Ah, não tem, calma. Tem 18 e 18A. Esse artigo 18 é gigantesco. É praticamente toda a lei. Enfim. O que eu quero então pontuar aqui, Elisa, que são essas as figuras que nós temos. Nós temos o MEI, nós temos o ME, nós temos o EPP e ainda nós temos o pequeno empresário. Esse pequeno empresário são qualificações em função da receita bruta anual, correto? E esse pequeno empresário, ele também tem a mesma faixa do MEI, do microempresário individual. Provavelmente, ele se diferencia um do outro, e é isso que eu não consegui elucidar, que aí a gente teria que se debruçar nessa lei, que é extremamente complexa, a princípio. O que especificamente diferencia o MEI do pequeno empresário? Especificamente. Professor, então a gente ficou assim, a gente tem, não são espécies societárias, mas qualificações jurídicas em virtude de um elemento, qual seja, receita bruta anual. Ótimo. Lembrando que receita bruta é diferente de faturamento para fins contábeis. A gente tem, em primeiro lugar, a microempresa, a ME, que tem receita bruta anual de até ou igual a R$360 mil. E podem ser todos. Podem ser todos. Depois, a empresa de pequeno porte, que tem receita bruta anual de mais de 360 mil e igual ou inferior a 4,8 milhões de reais. Depois, a gente tem uma outra qualificação que seria só para o empresário individual que for optante do Simples Nacional e que não estiver impedido de ser optante do Simples Nacional, conforme os incisos do artigo 17, que é o microempresário individual, tal qual definido no parágrafo 1º do artigo 18A. Então, esse microempresário individual, MEI, ele só pode ser empresário individual que tenha receita bruta anual de até R$81 mil, que opte pelo Simples e que, por óbvio, não esteja impedido de optar pelo Simples, conforme os incisos do artigo 17. E uma quarta figura seria ainda, conforme o artigo 68 da Lei Complementar 123, que é o Estatuto da Microempresa, a figura do pequeno empresário, que está citada no Código Civil, nos artigos 970 e parágrafo 2º do artigo 1179. Quem é o pequeno empresário do Código Civil? Descrito no artigo 68 da Lei Complementar 123 de 2006. É um empresário individual que tenha receita bruta anual inferior a R$81 mil.
nada falando sobre ter optado ou não pelo Simples Nacional. E também a esse pequeno empresário é que é facultada a simplificação da escrituração comercial. Nada se falando da simplificação da escrituração quando se tratar de MEI, né, professor? Eu acho que o MEI nada fala, né? A gente da simplificação. Professor, só aí colocando que o ME é até 360 ou igual a 360. Até... Ou igual. Agora, a EPP é que tem que ser mais de 360 mil e igual ou inferior a 4,8 milhões. Igual ou inferior. Vou colocar menor, igual. Tá. Então, professor, o senhor estava perguntando a diferença do pequeno empresário para o microempresário individual. Ambas as figuras, microempresário individual e pequeno empresário, só se aplicam ao empresário individual cuja receita bruta anual seja inferior a R$81 mil. Só que tem uma exigência maior no MEI, porque ele tem que, além de ser empresário individual e de ter receita bruta anual inferior a R$81 mil, no MEI ele tem que ser optante pelo Simples Nacional e, por óbvio, não pode estar impedido de optar pelo Simples Nacional. Então, eu vou colocar o seguinte, o MEI, ele seria, vou colocar aqui, optante, simples... Nacional. E não impedido, né? E não impedido de sê-lo, ou seja, de ser optante do Simples Tudo bem. Nacional. E o EPP? E o pequeno empresário? E o pequeno empresário, ele é o empresário individual cuja receita bruta anual seja inferior a R$81 mil, mas ele tem o benefício da escrituração facilitada, da dispensa da formalidade contábil de escrituração. É só isso. Nada dizendo sobre o Simples Nacional. Ótimo. Então, tudo bem. Eu acho, professor, que na prática não vai adiantar muito, porque eu acredito que o Simples Nacional, eu não sei onde ele está na lei, mas ele também dispensa essa escrituração, né? Daí ser chamado de simples. Não, com certeza. O Simples Nacional ele tem uma escrituração facilitada. Mas você não concorda que tudo está convergindo para a identidade dos institutos, assim? Das Sim, tudo qualificações? está. Uhum. É que na lei a definição do microempresário individual é no artigo 18A, parágrafo 1º, do Estatuto da Microempresa, que é a Lei Complementar 123 de 2006, e a definição do pequeno empresário se faz no artigo 68 da mesma lei. É só isso, é que eles são definidos em artigos diferentes da lei. Não é? Então tá, tudo bem, tudo bem. Eu acatei tudo que a sua consideração assim, foi extremamente pertinente e sólida, mas ainda assim... Professor, é que eu só estou resumindo para os colegas aqui que o senhor falou, mas foram as suas considerações, né? Não, Elisa, por favor. Mas você não concorda que tem alguma coisa estranha ainda? Tudo bem. Mas o direito é assim mesmo. Tudo bem. É bom que... Mas, assim, o que é mais interessante que o que nós vamos tirar dessa lição? Vamos tirar que pequeno empresário, MEI, ME e EPP são qualificações atribuídas a essas outras figuras. Então, nós só temos essas figuras e, atualmente, nós temos essas qualificações.
Sendo que MEI, EPP e pequeno empresário sempre para o empresário individual. Só. Ótimo. O ME também poderia ser empresário individual, claro. O empresário individual também pode ser EPP, tudo bem. Então, ótimo. Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta, tá? 31. Tá. Na seção 5ª. Nós já vimos aqui da administração, do Conselho Fiscal, da seção 5ª. Deliberação, sócios. Deliberação dos sócios. Dependem da deliberação dos sócios. Quais são as matérias que são deliberadas pelos sócios? Então, vamos colocar as matérias aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vamos... O que os sócios deliberam na sociedade limitada? Dependem da deliberação dos sócios, né? É imprescindível haver a deliberação dos sócios. Então, nós temos matérias que obrigatoriamente deverão ser deliberadas pelos sócios. Então, a matéria 1, aprovação das contas da administração. Aprovação contas. Aprovação contas. 2, designação dos administradores. Designação administradores. Quem são os administradores? Quem serão os administradores designados? Se eu estou a tratar de deliberação de sócios, se eu estou a tratar de designação, é porque nós já temos um contrato social. Não faz sentido isso? Então, essa designação ela é em ato separado. Ato separado. Então, se formos designar, ato separado. 3, destituição. Então, eu vou designar, eu vou destituir. Destituição administradores. 4. Modo remuneração dos administradores. Modo remuneração administradores. 5. Modificação do contrato social. Modificação do contrato social. Tudo aí deliberação dos sócios. Incorporação, fusão, dissolução da sociedade, cessação do estado de liquidação. Incorporação, fusão, dissolução da sociedade. Fusão, incorporação, FID da sociedade. Cessação do estado de liquidação. CEL. Cessação do estado de liquidação. Nomeação, destituição dos liquidantes e julgamento das contas. E 8º, o pedido de concordata. Não existe mais, né? Hoje nós falamos em recuperação, né, judicial. Recuperação judicial. Das falências. Pedido de concordata.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aprova a conta, designa, destitui modo de remuneração, modifica o contrato. Aprova contas dos administradores. Administradores. Designa-os, destitui os administradores, modo de remuneração, modificação do contrato, fusão, incorporação, dissolução da sociedade, cessação do estado de liquidação, cessação do estado, nomeação, destituição dos liquidantes, julgamento, pedido de concordata, julgamento, ok. Agora, nós temos que as deliberações dos sócios, obedecido o disposto no 10.10. O que diz o disposto no 10.10? 10.10. Quando, por lei ou pelo contrato, lá na sociedade simples, competir ao sócio decidir sobre os negócios da sociedade, as deliberações serão tomadas por maioria absoluta, contado segundo o valor das cotas de cada um. Maioria absoluta. As deliberações por maioria absoluta. Deliberações, maioria absoluta. As deliberações por maioria absoluta. As deliberações serão tomadas em reunião ou assembleia, conforme previsto no contrato, devendo ser convocadas pelos administradores. Então, nós temos administradores, convocam. O quê? Reunião ou assembleia. Os administradores convocam ou está previsto na lei ou no contrato. Reunião ou assembleia, contrato. E os sócios deliberam. Então é isso. As deliberações dos sócios, por maioria absoluta, serão tomadas em reunião ou assembleia, conforme previsto no contrato social, devendo ser convocadas reuniões e assembleia pelos administradores, nos casos previstos em lei ou contrato. Então é isso aqui. Deliberação, maioria absoluta. As deliberações. Então você vai ter o administrador, vai convocar nas hipóteses previstas em lei ou no contrato social, uma reunião ou assembleia, conforme o disposto no contrato social, para que os sócios deliberem por maioria absoluta. Então, aqui é um quadrinho aqui, para nós termos em mente os elementos do artigo 1072. 1072. A deliberação na assembleia será obrigatória. Aí quando nós temos assembleia, porque aqui é reunião, aqui é assembleia. Quanto maior, quanto for mais. Então, a assembleia será obrigatório se o número de sócios for superior a 10. Assembleia. Número sócio maior que 10. Ok. Esse aqui é o parágrafo primeiro. Dispensam-se as formalidades de convocação do 1152. Vamos lá. 1152. Cabe ao órgão incumbido do registro 1152. Tá. Dispensa as formalidades de convocação do parágrafo 3º. O anúncio de convocação da Assembleia será publicado por 3 vezes, ao menos, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembleia, prazo mínimo de 8 dias,
para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. O anúncio de convocação. Então, isso aqui da Assembleia de Sócios será publicado por 3 vezes, devendo mediar entre a data da primeira inserção e a da realização da Assembleia o prazo mínimo de 8 dias para a primeira convocação e de 5 dias para as posteriores. Ok. Então, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia, a reunião ou assembleia torna-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem por escrito sobre as matérias. Ok? No caso do inciso 8º, pedido de concordata, os administradores, se houver urgência com autorização de titulares de mais da metade do capital social, podem requerer a preventiva. Parágrafo 5º. As deliberações tomadas de conformidade com a lei ou contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes, e aplica-se às reuniões o disposto para a Assembleia. Tudo bem, até aqui está simples. A reunião ou Assembleia poderá também ser convocada por sócios, quando os administradores retardarem a convocação, por mais de 60 dias, nos casos previstos em lei no contrato, ou por titulares de mais de 1/5 do capital, quando não atendido, no prazo de 8 dias, pedido de convocação fundamentada com indicação das matérias a serem tratadas pelo Conselho Fiscal, se houver, nos casos do 5 de 1069. Convocar a Assembleia do Sócio se a diretoria retardar por mais de 30 dias a sua convocação anual, ou sempre que ocorram motivos graves e urgentes. Agora é o seguinte, a Assembleia instalar-se com a presença em primeira convocação de no mínimo 3/4 do capital social e segundo com qualquer número. O sócio pode ser representado na Assembleia por outro sócio, por advogado, com especificação tal. Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente. O que eu quero chegar no 1076, que é o que interessa. A Assembleia será presidida e secretariada por sócios escolhidos entre os presentes. Esse 1075 ele já caiu aqui numa questão, nós já resolvemos sobre isso. Dos trabalhos e deliberações, tem-se uma ata de assembleia, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes, quanto base a validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la. Cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será nos 20 dias subsequentes à reunião apresentada ao Registro Público de Empresas Mercantis para arquivamento e averbação. Ao sócio que a solicitar será entregue cópia autenticada da ata. Então, esse parágrafo 2º aqui é importante por esse prazo. Cópia da ata autenticada pelos administradores ou pela mesa será nos 20 dias subsequentes à reunião, apresentados ao Registro Público de Empresas Mercantis. Até aqui eu estou achando simples. São muitas informações, mas aí é uma reunião, para quem já participou de um condomínio e de reunião, é simples, né? Não tem nada como lá naquela 123, né? Aquela lei complementar 123. Agora é isso aqui, que é interessante. Ressalvado o disposto no 1061, a designação de administradores não sócios depende da aprovação de unanimidade, quando o capital não estiver ressalvada essa hipótese. Ressalvado. Então, assim, tem-se a regra do 1071. 1061. Designação de administradores não sócios. Sempre. Aprovação de unanimidade, enquanto o capital não estiver integralizado, de 2/3 após a integralização. É isso aqui. Agora que são elas. Espera aí. Vamos ver como é que vamos organizar isso aqui. Esse artigo aqui é o 1071. Ok? Tudo bem. Esse aqui é o 1071. O 1071, ressalvado que a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação da unanimidade, enquanto o capital não estiver integralizado de 2/3 após a integralização. Essas deliberações dos sócios, essas deliberações do artigo, elas deverão ocorrer da seguinte maneira: pelos votos correspondentes a 3/4 do capital social. Professor, mas é que o meu código está diferente no caput do seu. Já está? Por quê? Qual que é o ano seu? O seu não é de 2019? O meu está dizendo, ressalvado o disposto no artigo 1161. 1061.
1061, as deliberações dos sócios serão tomadas. Só isso. Sim, então estamos juntos. É só isso mesmo, né? O que eu estou a dizer é o seguinte: regra geral, aquela hipótese de designar administrador não sócio, isso aqui isso é uma regra geral, à parte. Considere essa, reserve essa regra. Por que você achou que estava diferente? 5 e 6. Modificação do contrato social e fusão, incorporação, dissolução da sociedade, cessação da liquidação. Cessação da liquidação. Votos 3/4 do capital social. Ok? Ótimo. Ótimo. Então, quando estivermos a tratar de modificação no contrato social, fusão, incorporação, dissolução da sociedade e cessação do estado de liquidação, é imprescindível o voto de 3/4 do capital social. Ok. Inciso 1, tudo bem. 2, 3 e 4 e 8 votos correspondentes a mais de metade. O problema é o seguinte: estamos aqui segundo semestre de 2019. Qualquer mudança que tenha havido a partir... Eu não sei falar exatamente a data de fechamento dessa edição. Eles poderiam bem colocar aqui, né, a data de fechamento da edição. Não, a gente tem que seguir aí pelo Planalto, não tem como. Você está, por acaso, com o site do Planalto? Depois eu abro para a gente verificar. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Essa 2, 3, 4. Votos de mais de metade do capital social. Mais metade capital social. Mais metade capital social. Ok. E o 8º também. Votos mais metade capital social. Votos mais metade capital social. Votos 3/4. Esse aqui, os mais graves, mais votos, né? Isso aqui tem uma gradação aí de gravidade, se é que eu posso dizer dessa maneira. 2, 3, 4, 5. Pela maioria de votos dos presentes, se o contrato não exigir maioria elevada. Nos demais casos. Quais são os demais casos? Este aqui, eu vou puxar aqui, é o 1. E qual faltou? E o 7. 1 e 7. Essas hipóteses. Aprovação das contas dos administradores e nomeação da instituição dos liquidantes e julgamento das contas, nós precisaremos de maioria de votos do presente. Nos demais casos previstos na lei ou no contrato, maioria dos votos dos presentes. Maioria votos
dos presentes. Maioria de voto dos presentes. Ressalvada aquela disposição do 1061, então nós vamos ter lá a regra geral do 1061. Então vamos obedecer à regra do 1061. Qual a regra do 1061? Designação administradores não sócios. Administradores não sócios. Designação de administradores não sócios. Espera aí. Nós temos esses artigos. A gente tem que ter muita calma para poder fazer as correlações adequadas. Ó. Regra do 1061. A designação de administradores não sócios, unanimidade, capital não integralizado. 2/3, integralizado. Fácil. As deliberações dos sócios, então, será sempre por maioria absoluta, né? Então, vai ser os administradores, eles convocam, nos termos da lei ou do contrato, reunião, assembleia, conforme dispuser o contrato, para que os sócios deliberem por maioria absoluta. E eles vão deliberar o quê? Aprovação das contas, designação de administradores em ato separado, destituição dos administradores, o modo de remuneração dos administradores, modificação do contrato social, fusão, incorporação, dissolução da sociedade, cessação do estado de liquidação, nomeação, destituição dos liquidantes, mais julgamento das contas, pedido de concordar. Na hipótese de designar administradores, em ato separado, obviamente, destituir os administradores, ou modo de remuneração dos administradores, votos de mais da metade do capital social. Também teremos voto de mais da metade do capital social se estivermos a tratar do pedido de concordata, a recuperação, né? A falência. Se formos modificar o contrato social, fusão, incorporação, dissolução e cessação do estado de liquidação, eu preciso de mais, porque isso é mais grave. Votos de 3/4 do capital social. Outras matérias, maioria dos votos do presente, se o contrato não exigir uma maioria qualificada, uma maioria mais elevada. Então, nós vamos incluir ainda a maioria dos votos dos presentes, aprovação das contas dos administradores e nomeação e destituição dos liquidantes para o julgamento. Agora vamos lá para a nossa questão. Professor, eu queria só saber, assim, a gente pode falar que a designação de administradores, conforme o artigo 1071, se os administradores forem sócios e nomeados e designados em separado, é por maioria dos votos dos presentes. Se eles forem não sócios, é que a gente vai para o 1061.
Aí é unanimidade de votos, se não integralizado o capital social, e 2/3 dos votos, no mínimo, se integralizado o capital social. É isso, não é? Isso, porque aqui o 1061 é administrador não sócio. E esse aqui, designação de administradores, é sócio. É administrador sócio, é isso que eu queria É a saber. designação dos administradores. Tá. Ó, por quê? Porque se eu tenho uma regra específica para o não sócio, é porque estes são administradores sócios. Em razão, reservando-se, considerando-se a regra do 1061, ele fala, ressalvado o disposto para a designação dos administradores, a designação dos administradores por ato separado, portanto, conclui-se que os administradores, eles obrigatoriamente são sócios, parcial por voto, de mais da metade do capital social. Na sociedade, os poderes do sócio conferidos por ato separado são revogáveis a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios, tomada pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, salvo se o contrato exigir quórum mais elevado. Perfeito, é isso aqui mesmo. Ó, vamos lá. O 1078 foi aquele quadro que nós fizemos ontem. Então, Elisa, a parte de sociedade limitada, nós fizemos uma parte ontem e essa parte hoje. Quando houver modificação do contrato, fusão, incorporação, terá o sócio que dissentiu o direito de retirar-se da sociedade nos 30 dias subsequentes à reunião, aplicando-se no silêncio do contrato social antes vigente o disposto no artigo 1031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação ao sócio, o valor da sua cota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual, em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução verificada em balanço levantado. Mas, tudo bem, o que é importante aqui na Vunesp é eu saber. O que você pode ter um quórum mais qualificado, sim. O que você não pode ter é um quórum menos qualificado ou com menos pessoas, né? Com menos votos, mas com mais votos, sim. Os poderes dos sócios conferidos por ato separado são revogáveis a letra A letra D é a resposta correta. Mas eu quero ver as outras. Revogáveis a qualquer tempo, mediante deliberação do sócio. É claro que eles podem ser revogáveis, eles são revogáveis a qualquer tempo. Mas Conselho da Administração. 1062. O administrador designado em ato separado investir-se-á no cargo mediante termo de posse. No livro, aqui, designação dos administradores em ato separado. O mais interessante é o seguinte: você sai do artigo 1071, é o que eu quero colocar aqui, é o seguinte: 1071 e 1076. E você... Se o termo não for assinado nos 30 dias seguintes à designação, essa se tornará sem efeito. Então, ele é designado e ele assina. Nos 10 dias seguintes ao da investidura, o 1062, ele diz o administrador. Aqui eu acho que ele se refere a ambos. Né? Ele se refere a ambos. A designação de administradores não sócios é o 1061, é o não sócio. Mas o 1062, ele diz respeito ao sócio ou ao não sócio, concorda? O exercício do cargo. 1063. O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição. Ele pode ser destituído a qualquer tempo? Sim, os poderes conferidos por ato separado são revogáveis. Isso tem relação com destituição. Ou pelo término do prazo, se fixado um contrato em ato separado, não houver recondução. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, aqui é diferente.
Porque aqui é a designação de sócio administrador em ato separado. Aqui é o parágrafo 1º. Tratando-se de sócio nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares de cotas correspondentes a mais da metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Olha que interessante, é a mesma votação. Não, mas a designação e a destituição dos administradores, aqui é designação, na verdade, né? Sócios. Então, professor, aí é a mesma coisa, não é? Só que é o mesmo quórum, mais da metade do capital social. Só que no artigo 1071 fala da destituição dos administradores, e aí a gente, agora que eles modificaram o artigo 1063, parágrafo 1º, a gente supõe que essa destituição dos administradores do 1071, ela seja daqueles administradores que sejam sócios e que tenham sido nomeados em separado e não no contrato social, né? Tratando-se de sócio nomeado no contrato, mas esse aqui pode ser sócio em ato separado. Então, é só se for em ato separado, não pode ser nomeado pelo contrato. Mas ele pode ser também não sócio. Ele pode ser também não sócio. Porque a designação no 1061 é designação. Aqui, Elisa, no meu entendimento, eu acho que pode ser. Entendi, professor. Esse daí pode ser tanto de não sócio como de sócio nomeado separado. Em ato separado. Não faz sentido isso? Faz. Sócio em ato não sócio. A destituição do administrador não sócio. Votos mais metade do capital social. Voto de mais da metade do capital social. A destituição de administradores sócios em ato separado. Por quê? Tratando-se de sócio administrador nomeado em contrato, esse aqui foi sócio nomeado em ato separado. Então, o outro vai ser sócio. Aí sim. Os poderes do sócio, eles foram quais sócios? Eles podem ter sido conferidos por ato separado. Eles são revogáveis, ele está tratando da destituição. Revogáveis a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios, tomado pelos votos correspondentes. A no mínimo 2/3 do capital? Não, ele não tem esse quórum. Revogáveis a qualquer tempo, mediante deliberação tomada pela maioria dos votos dos presentes? Falso. Não. Irrevogáveis? Falso. O que é irrevogável, na verdade, é na sociedade simples dos direitos Não. 1019, Elisa. São irrevogáveis os poderes do sócio na administração por cláusula expressa do contrato social, salvo justa cláusula reconhecida judicialmente a pedido de qualquer. Então, por exemplo, os poderes de sócio investido na administração por cláusula expressa do contrato social, esse aqui é uma outra situação, concorda? Porque, por exemplo, eu tenho o sócio, ele é investido do poder de administração no contrato, 1019. Não sócio em ato separado.
Então, eu vou colocar aqui. Sócio no contrato. Sócio no contrato. Sócio no contrato, poderes de administração. 2019. Mas essa regra, Elisa, ela se aplica à sociedade limitada. Sócio no contrato. Não sócio. Não sócio. Aí vai depender. A designação de administradores não sócio depende da aprovação. Não sócio. Não sócio. 1061. 1061. Não sócio, 1061. Aí nós vamos ter designação de administradores, sócios, ato separado. 1071. Sócio, ato separado. 1071. Sócio, ato separado. 2. Tudo bem? Professor, e o que eu ia pedir para o senhor é se amanhã a gente poderia fazer um quadro só disso, da irrevogabilidade do sócio investido na administração pelo contrato, depois, salvo justa causa, depois daqueles sócios, quando for o sócio administrador e o sócio não administrador. O senhor não acha melhor a gente fazer só um quadro disso? Pode, sim, claro. Eu vou deixar aqui, te incomoda? Posso só pegar? Você quer? Não, pode deixar, pode deixar. Tá, tudo bem. Então vamos lá para a nossa questão. Revogáveis a qualquer tempo, mediante deliberação dos sócios, tomada pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, salvo os contratos exigirem quórum mais elevado. Então, eu vou fazer um quadro seguinte, olha. Ele é um sócio, ele pode ser um administrador. Ele sendo sócio administrador, ele pode ter sido nomeado no contrato social, e aí nós vamos ter que obedecer às regras do 1019, em ato separado. Se tiver sido no 1019, são irrevogáveis os poderes do sócio investido na administração por cláusula expressa no contrato social, salvo justa causa reconhecida judicialmente a pedido de qualquer dos sócios. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. Então, esse, na verdade, esse artigo aqui é o 2018, esse 1018. Isso é muito interessante, essas questões, porque essas questões, elas são ótimas. 1018, você fundamenta, Elisa, a 14, letra D. Artigo 1019, parágrafo único. Tanto é que é 1019, parágrafo único. A minha borracha aqui. Parágrafo único. 1019, parágrafo único. São revogáveis a qualquer tempo os poderes conferidos a sócio por ato separado ou a quem não seja sócio. 1019. Então, se os poderes são conferidos em contrato, revogável, salvo justa causa, decidida pelo juiz. Mas os poderes foram conferidos a sócio em ato separado, ou então a não sócio também em ato separado. Sócio ou a quem não seja sócio. Então, tudo bem. Eu acho que você pode interpretar também ou a quem não seja sócio no contrato social. Ou a quem não seja sócio no contrato social. Seriam revogáveis tanto em ato separado como a quem não seja sócio. No contrato ou em ato separado. Eu quero que você complete aí, por favor, Elisa, após o parágrafo único. Ou a quem não seja sócio, entre parênteses. No contrato ou em ato separado.
Tá. Não faz sentido? Faz. A gente tem que completar as lacunas aqui. Ótimo. Então, revogados a qualquer tempo, mediante deliberação. Como será a deliberação? Ó, eu vou destituir os administradores, não sócios, ou sócio em ato separado. Como? Votos de mais da metade do capital social. Então é isso. 15. A retirada do sócio da sociedade limitada, letra D, constitui direito potestativo. A gente já viu isso do sócio retirante, obviamente, né? Porque não seria direito potestativo. 16. O administrador da sociedade limitada pode ser administrador. É a letra D, pessoa física maior e capaz, sócio ou não. Agora, 17. Vamos aproveitar aqui, Elisa, porque nós estamos com esse quadro aqui. Na sociedade limitada, a designação de administradores não sócios. Designação de administradores não sócios. Designação de administradores. Depende da aprovação da unanimidade dos sócios. Ah, tá. Porque, olha só, designação de administradores sócios em ato separado é essa regra. Designação de administradores não sócios em ato separado, obviamente, é essa regra. Então, Elisa, eu vou fazer até um quadro aqui, ó, para nós termos isso aqui, ó. Designação de administradores, ato separado, sócios. Designação de administradores não sócios. Depende da unanimidade enquanto o capital não estiver e de 2/3 no mínimo após a integralização. Unanimidade, 2/3. A sociedade 18. A sociedade limitada rege-se pelas disposições do Código Civil e nas omissões do Código Civil, não havendo previsão no contrato acerca da regência supletiva, pelas normas aplicáveis à sociedade simples. Sociedade simples. Porque nós tínhamos supletivamente, não. A palavra que ele usa é nas omissões, sociedade simples. Supletivamente, sociedade anônima. Então, nas omissões é simples, supletivamente é anônimo. A responsabilidade de cada sócio, 19. Ela é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Letra E, fácil. Assinale a alternativa incorreta. A alternativa incorreta é a letra A. Exceto se houver expressa autorização no contrato, na sociedade limitada, um sócio não pode ceder cotas a outro cotista sem o consentimento dos demais. Isso aqui é o seguinte. Na omissão do contrato 1057, o sócio pode ceder sua cota, total ou parcialmente, a quem seja sócio, independente de audiência dos outros, ou estranho, se não houver oposição. Exceto se houver expressa autorização, a sociedade, um sócio não pode ceder cotas a outro cotista. Não existe isso. Ele pode sempre ceder as suas cotas. Na omissão do contrato, o sócio pode ceder suas cotas. Exceto se houver expressa autorização no contrato social, exceto se houver... Não, exceto se houver expressa autorização, um sócio não pode... Não faz sentido isso. Mas também agora não dá para a gente poder pensar sobre isso. Porque o que tínhamos, eu pelo menos, o que eu tinha, os poucos neurônios que me restavam... Pois não, Elisa. Não, professor, é verdade. Assim, eu acho que é exceto se não houver no contrato social. Teria que ser uma negação, né? Mas eu acho que a essa altura da noite eu já não consigo mais. Ô, Elisa, então tá, vamos parar por aqui, mas agora ficou um pouco mais claro, não ficou? Ficou.
Professor, é só que eu queria conjugar o artigo 1019, caput parágrafo único, com as regras do 1071 e do 1063. Porque é de revogabilidade dos poderes e de designação de administradores e destituição de administradores. Tá. Mas eu ainda não consegui assim, fazer um único quadro, sabe? Ok. Quais são os quadros do 1019? É o 1019 com o 1063, 61, 63 e 71. Eu não sei se tem alguma coisa que dê para fazer um quadro, um único quadro. E 76. Não, amanhã eu vou trazer esse quadro. A gente consegue sim fazer isso. A gente consegue fazer isso. Mas aqui, Elis, o mais importante é o seguinte. Não, mas é bom a gente fazer esse quadro com esse outro quadro. Uhum. Então vamos parar por aqui. E Sim. amanhã você imprime esse material, porque amanhã eu vou ministrar uma aula sobre registro de imóveis e eu preciso apagar esse quadro. Mas nós vamos amanhã, no início da aula, fazer isso. Mas amanhã mesmo, Elisa, eu estava pensando em fazer o seguinte. Amanhã não é quinta-feira? Quinta e sexta nós vamos tratar títulos de crédito. Mas é mais fácil títulos de crédito, bem mais fácil. Sim. Uhum. E aí a gente já viu bastante sobre sociedade, né? Já. Sociedade, né? Então tá. Muito obrigado. E amanhã a gente encontra às 19 horas, tá? Sim, muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau. Boa noite. Boa noite.